Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, neste primeiro mês de governo, o presidente Bolsonaro já deu sinais claros de que pretende manter uma atitude até certo ponto hostil em relação à parte da mídia. Como o senhor vê isso? Como um dos problemas previsíveis desta nova administração do governo federal. Como nós sabemos e testemunhamos, o presidente Bolsonaro, na campanha, se mirou muito no exemplo do presidente Trump, em diversos aspectos, entre eles nos sucessivos ataques à imprensa estabelecida. E, uma vez no governo, ele tem dado demonstrações também contínuas de que não pretende facilitar a vida do jornalismo independente, ao contrário, pretende atacá-lo, como já está fazendo, e incitar os seus aliados e os seus apoiadores a fazerem o mesmo e, se possível, para boicotarem o jornalismo estabelecido. Ele tem feito isso não só no nível nacional, mas até no internacional. Na sua primeira aparição fora do Brasil, ele deixou um grupo grande de jornalistas de diversos países esperando e cancelou abruptamente uma coletiva num rompimento com a tradição dos encontros naquela cidade suíça. E depois, numa entrevista exclusiva que deu para o Washington Post, para a neta de Katharine Graham, a grande editora do jornal, ele respondeu de forma deseducada quando foi feita uma pergunta que não lhe interessava abordar, dizendo que aquilo não era da conta da repórter, como se fosse possível um assunto público. No caso, eram as suspeitas de envolvimento do filho do presidente em operações provavelmente ilegais, como se esse assunto público não fosse da conta de um jornalista. Por outro lado, o vice-presidente, o general Mourão, ele vem se esforçando para tentar estabelecer uma relação um pouco mais cordial com a mídia. Como fica essa relação entre presidência, vice-presidência, a relação com a imprensa e a questão da importância da imprensa para a manutenção da democracia? Então, se isso fosse uma coisa articulada entre eles, poderíamos imaginar que o governo estivesse tentando adotar aquela velha estratégia do soldado bom, soldado ruim. Então, enquanto o presidente se encarregaria das críticas e dos ataques à imprensa, o vice-presidente se encarregaria de ser um pouco menos agressivo em relação aos jornalistas e ao jornalismo. No entanto, embora eu não tenha nenhuma informação privilegiada, o que aparenta é que isso não é uma estratégia. São apenas diferenças de personalidade e de pontos de vista entre o presidente e o vice, que mal se conheciam antes da campanha e que têm, em diversas ocasiões, não só em relação à imprensa, mas em relação a temas centrais do governo, mostrado divergências entre si. De qualquer maneira, não deixa de ser positivo, apesar de ser, de uma certa forma, irônico, que o vice-presidente, que é um general da reserva, seja a pessoa de maior expressão no governo a parecer compreender o papel do jornalismo numa democracia, como ele até já afirmou uma vez, e não deixa de ser animador que pelo menos uma pessoa no cume da administração tenha esse tipo de pensamento e esteja se comportando da maneira como o vice-presidente tem se comportado. O professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.